Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos, tá? Ainda referente ao capítulo 1 do livro do Halliday, tá? A gente começa falando hoje sobre algarismos significativos. Bom, os algarismos significativos, que eu vou chamar assim, basicamente ele está associado à seguinte situação. Por exemplo, se eu vou fazer uma medida usando uma régua, então, por exemplo, aqui eu tenho 5 centímetros, aqui eu tenho 6 centímetros, aqui no meio eu vou ter 5,5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9, 6. Certo? Então, essa daqui é a minha régua. E eu peguei uma parte dela. Mas eu quero medir esse objeto aqui, que, por exemplo, vem até aqui. Você concorda comigo que ele não ficou nem sobre essa linha, que é o 5,6, nem sobre essa linha, que é o 5,7. Mas eu tenho uma certeza. Eu tenho a certeza de que a minha medida ela é maior do que 5,6 e ela é menor do que 5,7. Então, eu posso afirmar com certeza que a minha medida vai ser 5,6. Agora, eu posso fazer aqui uma aproximação. Por exemplo, a minha medida ficou 5,65. De repente, para você... Não, o professor agora nesse momento está errado. Tá? O professor está olhando aí de uma maneira meio errônea. E para mim, eu consigo visualizar, para mim ficou melhor 5,64. Tá? Não, tem outro que ainda vai dizer, não, todos os dois estão errados. Então, é 5,67. Ok? Bom, a rigor, todas essas medidas aqui estão certas, sem nenhum problema. Porque depois eu vou ter aqui uma margem de erro que nesse momento não é o meu foco aqui ficar discutindo. Mas uma coisa é certa, todas as três medidas ficaram com dois números exatamente idênticos, tá? Mas apareceu um duvidoso, tá? Então, os algarismos significativos estão associados ao instrumento de medida que eu estou usando para fazer uma determinada medição, tá? E essa medição aqui, essa certeza que eu tenho na minha medida, ela vai se representar na quantidade de algarismos significativos. Então, por exemplo, para fazer essa medição aqui, tá? Não importa se foi o aluno A, B ou C, todos eles tiveram 3 algarismos significativos associados. Tá certo? Então, a ideia de algarismos significativos, ela está associada a como fazer uma medição, tendo por base os seus números que eu tenho certeza e um duvidoso. Somente um duvidoso. Tá? Bom, como não é o meu foco aqui ensinar vocês a fazer medidas, mas o meu objetivo era simplesmente justificar de onde eles vêm, a gente precisa aprender a fazer multiplicação e divisão, por exemplo, envolvendo algarismos significativos. E aí eu vou citar para você o seguinte exemplo, 2,38 vezes 4,489. Se você faz isso na calculadora, você vai encontrar como resposta assim, 10,68382. Bom, mas aí agora vamos parar e vamos pensar. E aí, o que a gente está fazendo? Eu estou falando de multiplicação e divisão. Esse cara tem 3 algarismos significativos. Esse cara aqui tem
4 algarismos significativos, tá certo? Quando eu for fazer a multiplicação de 3 algarismos significativos com 4 algarismos significativos, prevalece a resposta que tem a menor quantidade de significativos. Então eu tenho 3, eu tenho 4, essa resposta vai ter que ficar com 3. 1, 2, 3. Isso significa dizer que toda essa parte aqui eu tenho que descartar. Então, para eu poder descartar, eu tenho que arredondar esse número. Então, por exemplo, esse número aqui é maior do que 5. Então, 10,68, 8 está mais perto de 7, então vai ficar 10,7. Então, essa é a resposta certa para essa multiplicação com essas quantidades de algarismos significativos, usando o critério de arredondamento. Tá certo? Então, por exemplo, um outro caso seria isso aqui. 4,75 dividido por 0,02. Tá? Então, quando você faz isso, você encontra como resposta 237,5. Bom, agora vamos analisar a quantidade de significativos. Aqui eu tenho 3 algarismos significativos. Aqui eu tenho apenas um algarismo significativo. Tá? 0 à esquerda não é algarismo significativo. Se por acaso o meu número fosse 0,020, eu teria aqui 2 algarismos significativos. Tá certo? Bom, se eu tenho uma divisão de 3 algarismos significativos por outra de 1 algarismo significativo, a minha resposta tem que ficar com apenas um algarismo significativo. Então, eu vou ter que descartar toda essa parte aqui. 37 está abaixo do 50, tá? Então ele está mais perto do 2 do que do 3. Então, a rigor, eu teria que fazer isso. Só que se eu deixar dessa forma, eu não posso esquecer que eu vou ter aqui o quê? 3 algarismos significativos, mas eu só posso ter um. Como é que eu ajusto isso? Usando notação científica, usando potência de 10. Então, quando eu faço que essa minha resposta é 2 vezes 10 ao quadrado, eu tenho aqui apenas um algarismo significativo. Então, você precisa ter cuidado com essas coisas. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu vou fazer algum arredondamento, tá? Então, o meu arredondamento vai ficar, por exemplo, aqui, 458, alguma coisa. E eu tenho que arredondar aqui. Se essa alguma coisa, daqui para frente, for 5,1, qualquer coisa acima de 50, for maior do que 5, a minha resposta vai ficar 459. Se aquilo ali for abaixo do que 5, por exemplo, até 49, menor do que 5, aí vai ficar 458, tá? E se for exatamente igual a 5? Exatamente igual a 5, 50, 500, tá? Aí eu arredondo para o número par. Como assim o número par? As duas possibilidades de resposta que eu tinha era 459 se fosse maior do que 5 e 458 se fosse menor do que 5. Qual desses dois números é par? O 458. Tá? Se por acaso, isso aqui fosse 457, tá? Aqui ficaria 8 e aqui ficaria 7. Então, eu iria arredondar para o número par. Tá certo? Então, precisa ficar atento a isso. Só que a quantidade de algarismos significativos, quando eu vou fazer operações com elas, tá? Eu também envolvo a soma e subtração. Tá certo? E quando eu vou falar de soma e subtração, por exemplo, 2,38 mais 4,489. Quando você soma isso aqui, você vai encontrar assim,
6,869. Agora, onde é que vai ficar aqui a minha quantidade de algarismos significativos corretos nisso aqui? Bom, vamos lembrar lá de um processo básico da soma e subtração. A soma e subtração, o que é? É eu colocar aqui o número 2,38, o outro aqui 4,489, tá? E aí vai ficar 9,686. Bom, os números, os algarismos significativos, eles são o último e o último são duvidosos. Bom, se esse é duvidoso, esse cara é duvidoso. Se esse é duvidoso, esse cara também é duvidoso. Então, nesse caso, eu vou ficar aqui com a minha resposta e vou descartar esse 9. Como 9 é maior do que 5, a minha resposta vai ficar o quê? 6,87. Tá certo? Bom, então a regra aqui o que é? Prevalece onde estiver a menor casa dos decimais. Tá? Onde estiver o meu menor erro. Tá? Não faça o equívoco de pensar assim, 2,38, tá? Tem 3 significativos, tem que ficar com 3 significativos. Vamos supor, por exemplo, que esse número aqui fosse 9. Tá? Então quer dizer que essa resposta daria 11. Então ficaria o quê? 11,869. Continuaria aqui. Então a minha resposta correta 11,87. Então perceba que ele ficou com 4 significativos, tá? Diferentemente desse cara. Então toma muito cuidado com isso, tá certo? Não é a quantidade de menor de algarismos significativos, e sim a menor quantidade de decimais, tá ok? Bom, tem um outro exemplo aqui, por exemplo, 2,1 menos 0,489, tá? Isso aqui vai dar 1,611. Agora, 2,1 menos 0,489, eu já sei que dá 1,611. Bom, aqui está a minha dúvida, aqui está a minha dúvida prevalece aqui. Então quer dizer que eu vou ter que arredondar aqui e vou ter que descartar essa diferença. Então, 0,11 é menor do que 5, né? Então vai ficar 1,6. Perceba que quando você começa a usar regras para fazer essas coisas, tá? As coisas ficam muito parecidas, tá? E todos começam a chegar no mesmo resultado, ok? Bom, para terminar esse conteúdo do capítulo 1, e ele foi bem rapidinho, tá? A gente precisa ver a parte de estimativa de ordem de grandeza. Bom, estimar a ordem de grandeza é mais ou menos eu pensar assim. Eu olhei uma pessoa andando na rua, tá? Eu olho para ela e digo, essa pessoa tem mais ou menos 1,70 m. Para uma outra pessoa, 1,80 m. Uma, 1,75 m, tá? Então, estimar a ordem de grandeza dentro de algo mais científico, existem regras, tá? Então, a ideia é mais ou menos a seguinte, vamos lá. Primeira coisa, você tem que deixar o número na ordem de grandeza, da notação científica, obrigatoriamente, tá certo? Quais são as duas possíveis ordens de grandeza? Uma possibilidade é que a ordem de grandeza seja o próprio 10 na n. A outra possibilidade é que a ordem de grandeza seja, por exemplo, 10 na n mais 1. Então, ou vai ser essa, ou vai ser essa, tá? Bom, pensando numa situação real, 2,480 vezes 10 na 5. Ou a ordem de grandeza desse número vai ser 10 na 5, ou a ordem de grandeza vai ser 10 na 5 mais 1, que seria 10 na sexta. Bom, agora, como é que eu vou saber se vai ser esse ou esse?
eu vou exatamente analisar, tá, esse número A que está aqui na frente. Então, a regra vai me dizer o seguinte. Vai ser 10 na N se o A for menor do que 5,5. Vai ser esse se o A for maior que 5,5. Tá certo? Então, vamos lá. Então, 2,480 vezes 10 na quinta. Eu vou ter que vir aqui e olhar o número que está aqui na frente. Esse A é menor do que 5. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 na 5 e não 10 na 6. Por exemplo, menor do que 5,5. Já estava fazendo bobagem aqui. Tá? Então, por exemplo, 6,58 vezes 10 na menos 5. Então, vai ser o 10 na menos 5 ou o 10 na menos 5 mais 1, que é 10 na menos 4. Bom, novamente, eu venho aqui e olho para esse cara. O A é maior do que 5,5. Então, não é essa a ordem de grandeza, mas a ordem de grandeza é essa. Talvez você esteja se perguntando, até agora há pouco, quando eu fazia arredondamento, eu usava o 5 como parâmetro. E agora eu estou usando o 5,5. Vamos pensar o seguinte, para arredondamento, eu arredondo ou para 1 ou para 2. Tá? Eu tenho 10 divisões aqui nesse meio. Tá? Então, o meio fica exatamente igual a 5. Agora, se eu vou fazer de 10 na 1 para 10 na 2, tá? Eu não posso esquecer que isso aqui é 10, isso aqui é 100. Eu tenho aqui na frente, no meio, 90 divisões. Se eu divido 90 por 2, dá 45. Por isso que eu chego aqui exatamente no 55, que é o meio do caminho entre 10 e 100. Se fosse entre 100 e 1000, o meio do caminho seria o quê? 550. Por isso, a gente usa aqui o 5,5, tá certo? Bom, tendo feito todas essas explicações, a gente pode agora começar a discutir alguns exercícios. O exemplo 1.01, que está na página 4 lá do Halliday. Esse exemplo, ele me diz assim, ó, estimativa de ordem de grandeza de um novelo de lã. Então, o maior novelo do mundo tem cerca de 2 metros de raio. Tá? Então, eu estou pensando na seguinte situação. Um novelo, tá? Que é um monte de fio enrolado, e ele está me dizendo que esse novelo tem de raio aproximadamente 2 metros. Tá certo? Volto lá para a minha questão. Qual é a ordem de grandeza? Então ele quer saber a ordem de grandeza do comprimento do fio. Ok? Bom, quando eu paro para pensar na ordem de grandeza do comprimento do fio, eu tenho que saber, nesses 2 metros aqui, qual o comprimento total desse fio enrolado que eu tenho. Bom, aí eu vou analisar aquilo que o Halliday trouxe para a gente como a resposta para ele. Então, o que ele supôs? Ele supôs que o meu fio ele é quadrado, certo? E esse quadrado, cada lado desse aqui, cada aresta, ela está medindo 4 milímetros de comprimento. Bom, agora o que eu tenho que pensar? Quando eu penso no novelo de lã, eu estou pensando numa esfera. Certo? Para eu calcular o volume de uma esfera, 4/3 de πr ao quadrado. Perdão, πr ao cubo. Perdão. Tá? πr ao cubo. Todo esse volume ele está sendo preenchido por quem?
por esse fio. Certo? Então esse fio que tem 4 por 4, ele tem um comprimento. Então seria algo assim, ó. Aqui está o fio. Tá? Eu sei que esse lado aqui está valendo 4 milímetros, que esse lado aqui está valendo 4 milímetros, só que esse comprimento eu não sei. E esse é o meu foco da questão, tá certo? Então, como é que eu vou saber qual o comprimento do fio? Quando o volume desse fio aqui for exatamente igual ao volume da esfera. Então, vamos lá começar a organizar essa ideia. Então, o volume da esfera, que é o novelo, tem que ser igual ao volume do fio. O volume da esfera eu já sei que é 4/3 de πr ao cubo. O volume do fio vai ser o quê? Essa área transversal, que vai ser a sua aresta ao quadrado, vezes o comprimento. Tá certo? Bom, o meu objetivo aqui é descobrir qual é esse comprimento. Então, se eu passar esse cara para cá dividindo, eu vou chegar à conclusão de que esse L vai ser 4 vezes π vezes o raio da esfera ao cubo sobre 3 vezes d ao quadrado. Bom, fazendo os devidos ajustes. Então, 4 vezes π vezes 2 ao cubo sobre 3 vezes. Bom, se eu não me tomar esse cuidado, esse cara está em metros e esse cara está em milímetros. Cada metro tem 1000 milímetros. 4 dividido por 1000 significa dizer que esse comprimento aqui, essa aresta, é de 0,004 metros. Tá certo? E aí, esse é o valor que eu vou colocar aqui. 0,004 ao quadrado. Quando você encontra e faz essa resposta, tá? Você vai encontrar assim, ó. 209.3333,3 metros. Bom, mas eu quero saber a ordem de grandeza disso daqui. Para eu achar a ordem de grandeza, obrigatoriamente, isso daqui tem que estar na notação científica. 2,093 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, perdão. Na 6 metros. Para eu saber a ordem de grandeza ou vai ser 10 na 6, ou vai ser 10 na 7. Aí, o que eu tenho que fazer? Olhar para esse cara. Bom, para eu olhar para esse cara, eu percebo que esse A é menor do que 5,5. Então, qual que vai ser a ordem de grandeza? 10 na 6. Talvez você esteja se perguntando, e eu espero que sim, mas o Halliday está maluco? Da onde que eu tenho um fio que é feito como um quadrado? Normalmente, os fios, eles são o quê? São cilindros, certo? Bom, para tentar chegar num parâmetro igual ao do Halliday, ele disse lá que daqui até aqui eu tinha 4 milímetros. Eu vou supor que esse fio ele tenha então um diâmetro de 4 milímetros, que nós já vimos que é 0,04 metros. Bom, o início da conversa é exatamente igual ao anterior. O volume da esfera precisa ser igual ao volume do fio. Volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Volume do fio, área da lateral aqui. Bom, essa área lateral o que é? É πr ao quadrado. Lembrando que esse r não é aquele r lá. O raio não é a metade do diâmetro, então vai ficar o quê? Π
vezes d sobre 2 ao quadrado, tá? Ou seja, o volume do fio vai ser π vezes o diâmetro sobre 2 ao quadrado vezes o comprimento. Bom, aqui já aparecem algumas mudanças, posso cortar o π, tá? Se você substitui aqui para poder calcular o L, você vai ver que o L vai ser 4 vezes R ao cubo vezes 4, que é esse 2 ao quadrado que foi para lá multiplicando, sobre esse D ao quadrado que está multiplicando, vem para cá dividindo, com aquele 3 que está lá na frente. Quando você faz essas substituições aqui, você vai encontrar assim, 266, tá? 6666,6 metros. Nossa, como deu diferente do valor anterior, tá? Então, o valor anterior eu tinha 2,09, agora eu tenho 2,6. Mas qual que é o meu objetivo? Ordem de grandeza. Notação científica desse número. A notação científica desse número, o 2 vem para cá. Então vai ficar 2,6666 vezes 10 na 6. Quais as possibilidades da ordem de grandeza? Tá? A possibilidade da ordem de grandeza vai ser o quê? Ou o 2, ou o meu 10 na 6, ou o meu 10 na 6 mais 1. Agora, como é que eu vou tomar a decisão? Olhar para esse cara. O A continuou sendo menor que 5,5. Quanto é que fechou a minha ordem de grandeza? 10 na 6. Quanto é que fechou a minha ordem de grandeza no exercício anterior? 10 na 6 também. Então, é esse o tipo de raciocínio que eu tenho que ter para poder fechar e chegar no mesmo resultado. Então, perceba que se eu imaginei um fio muito semelhante, tá, eu vou chegar com certeza na mesma ordem de grandeza. Ok, pessoal? Então, por hoje era isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.